a sua missão. Isso. Você foi chamada a pregar. Você relutou quando você foi chamada a pregar? Como é que foi isso? Ou você sempre soube Sim. que o seu ministério era esse? Na verdade, quando eu fui chamada, eu relutei, sim, né? Porque não tinha visão de nada, assim, né? Mas a primeiro momento eu relutei, mas eu me abandonei, né? Voltar ao abandono. Eu me abandonei e confiei no Senhor. Você, então, não é um homem desobediente, né? Ah, sou. Você é? Sou. Não parece. Mas eu sou sim, porque talvez não naquelas coisas mais evidentes, mas no interior, algumas coisas que Deus pede, né? E você olha e fala assim, entendeu? E aí, tudo aquilo que você deixa de confiar, se entregar, é uma desobediência, né? Sim. De certa forma, talvez não pública, Sim. visível, mas ali no seu interior, na sua intimidade com Deus, você reluta e se você não faz, você duvida, e se você duvida, você acaba desobedecendo. Porque ele falou, vai hoje. Aí você fala assim, mas eu não estou preparado. Mas quem está perguntando se você está preparado? Vai, né? Ide anunciar, Isaías 61, ide. E aí você não vai, é desobediência. Eu tenho que falar uma coisa publicamente. Eu conheci o Rogério numa missão que a gente foi fazer. Foi. A missão Despertar, né? Osasco e tudo mais. Ele tava lá pregando e de repente ele recebeu, né, uma profecia para lançar sobre a minha vida. E eu guardo até hoje. Ela está sendo cumprida. Sim. Né? Não sei se você lembra, porque às vezes Lembro. a gente lembra. Lembro. Ontem eu estava até refletindo sobre isso. Quando você mandou a mensagem, eu lembrei da promessa. Eu falei assim, é isso. E não é só isso, é muito mais que isso. Né? Porque as coisas de Deus não é poucas coisas. Né? Talvez a gente fica ali, meu Deus, e aí? Mas vai acontecer. Sim. Vai acontecer. Eu me lembro, guardei no coração. E aí, uma outra vez, eu falei assim, olha, eu preciso que você reze por mim, porque a gente precisa tomar uma decisão. Sim, lembro não também. É? Lembro. Aí demorou um pouquinho, você fala, a gente vai pro monte lá. Sim, orar, vamos colocar. E depois você falando, irmã, pode. Deus quer que você Deus faça. Quer. Ele tem realmente pressa, né? Não só Sim. quer, como ele tem pressa. Exatamente. E é interessante porque quando a gente pede uma intercessão ou pede pra orar por aquela causa, lá no fundo, a gente já sabe, né? Mas a gente quer confirmar. A gente quer confirmar. Então eu fui confirmar. E até foi o próprio Thiago, meu marido, que falou assim, ai, pede lá pro Rogerinho rezar. Pra ver se é isso. Deu certo. A visão E você sabe o que era? Não sabe. Não sabe que eu não falei? Eu acho que eu não falei acho que você que falou era. Assim, será que eu falei? Era uma transição, não era? Era! Isso mesmo. Viu como eu não esqueço? Era uma transição. Ai, era exonerar. Abandono, os pequenininhos. Isso. As lágrimas correndo. Exatamente. Eu tô apegada. Eu sou formada em pedagogia. Sim, eu conciliava, né, a pedagogia com a arte, com ser artista e tudo mais. E já tinham 2 anos que nós estávamos remoendo isso, porque cada dia que passava, eu tinha mais certeza que eu precisava sair de lá. Sim. Porque o Senhor me queria livre para poder cumprir aquilo que ele precisava cumprir na minha vida. Sim. Porque se eu estivesse lá, seria limitado. Isso. Continuaria limitado. Claro. Para que as coisas pudessem acontecer. E é muito interessante que a gente iniciou, né, o nosso papo falando sobre isso. Sobre isso, né? E eu termino aqui falando para vocês sobre isso. Quando o Senhor, ele pede para que você faça, porque você demora muito para viver aquilo que você sempre sonhou em viver. E é o que de fato vai gerar alegria plena. Isso. Mas só que você fica olhando para... Você tá numa área de estabilidade, você precisa de pôr o pé. A fé é você colocar o pé e Deus colocar o solo. Sim. É depois que você coloca o pé que Deus coloca o solo. Então, você vai pisar em algo instável, mas humanamente falando. Mas Sim. porque para Deus já está tudo pronto, né? Só que é difícil a gente compreender isso. E é a palavra de Jonas, né? Vou ler só 2 versículos aqui, olha. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, nestes termos: levanta-te. Aqui está um ponto que nós
é um poder de decisão. Levanta-te, é uma ordem, né? E nós ficamos esperando que as pessoas sempre nos levantar. Nós estamos acostumados a isso, a sempre ter um auxílio ali. E a pessoa, ela não toma essa decisão de levanta-te. O paralítico, Jesus não levantou. Jesus falou, levanta-te. Em todas as passagens, Jesus fala assim, ó, levanta-te e anda. Levanta-te, toma teu leito. O evangelho de hoje, Marcos 2, né? A liturgia de hoje é Marcos 2. O paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E aqui, Deus manda Jonas levantar. Só que Jonas faz totalmente ao contrário de levantar. Porque se vai a Nínive, a grande cidade, ó. Ele mandou levantar, Sim. certo? E ele deu um destino. Vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Percebe que Deus não está mandando Jonas destruir nem nada. Deus está mandando Jonas ir num território assírio, um país próximo ao Iraque ali, de 120 mil habitantes, um dos maiores países ali, e eu vou falar, antigamente, um dos maiores países, entre um dos maiores, né? E Jonas, ele ouviu, entendeu, levantou, só que fez ao contrário. Ele toma a direção contrária, ele foge dos propósitos de Deus, da ordem de Deus, ele entra em uma embarcação com destino contrário, rota contrária, e entrando ali, em vez de ele estar de pé, levantado, ele começa a deitar. Ele vai para o fundo do barco. Primeiro realidade, ó. A desobediência já levou Jonas para o fundo do barco. Sim. A desobediência fora do propósito, fora da rota, já levou Jonas para o fundo do mar. Sim. A terceiro fundo que Jonas foi, que era o fundo do fundo do fundo, foi o fundo das entranhas. Então, só para você refletir assim, 3 realidades. Olha, a pessoa que sai do propósito de Deus, que não obedece, ela começa a se afundar. E aquilo que era para gerar alegria e alegria plena no espírito, começa a levar as pessoas para o fundo, tristeza, depressão, quarto escuro, ilusões e assim por diante. Nós vamos vendo o que é desobediência à causa. E sabe qual é o maior problema, Tatá? Não era um pagão, era um hebreu adorador. Mas dentro desse hebreu adorador, um rebelde, um homem que bateu boca com Deus, profeta, hein? Nós não tá falando de pagão, nós não tá falando de quem tá lá no pancadão, nós não tá falando do lado de fora, nós tá falando do lado de dentro. Você viu por que nós estamos enquadrados nessa palavra? É nós, do lado de dentro, adorador, filho por predileção, pelo batismo, mas porém lutando contra a vontade de Deus, indo para caminhos contrários, fazendo coisas ao contrário, e nessas realidades de nós tomar essas decisões, fundo do barco, em vez de estar de pé deitado, fundo do barco, fundo do mar e fundo das entranhas. Só lugares terríveis. Só lugares escuros. Tortuosos. Escuro. Sujos. Sujo. Fedidos, né? No fundo de um barco. Imagina a entranha. Uma entranha, exatamente. Nem o peixe suporta um filho rebelde, porque não digere, não faz digestão. Então ele vomita na praia de volta e fala, nem eu quero. Pois é.